Olá, amigos do portal Tribuna do Norte, esportes de primeira para você, com um debate muito interessante hoje. Hoje aqui com a gente, Fernando Vasconcelos, vice-presidente do Conselho Deliberativo do ABC, Felipe Gugel, repórter da Tribuna do Norte, para debater um assunto que está muito em alta, um assunto que inclusive pode chegar ao fim, ser resolvido até hoje, que é uma reunião do Conselho Deliberativo para decidir se o ABC aluga, faz parte, é parceria, e a gente vai saber disso aqui com a Arena das Dunas. Fernando Vasconcelos, prazer tê-lo aqui conosco. Já começando de cara, hoje você acredita que sai uma decisão do Conselho Deliberativo tomando partido, tomando posição em relação a essa questão da Arena? Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês. Na verdade, hoje o Conselho se reúne e eu creio que deve haver uma decisão, provavelmente favorável à ideia de se aceitar a proposta que foi feita pelo consórcio, Arena das Dunas, e se evoluir nos pontos que ainda não estão totalmente claros e também evoluir no sentido de se aumentar a vantagem que o ABC terá nesse contrato. Mas a ideia, ao meu ver, eu acho que deverá ser aprovada, primeiro porque o ABC não pode deixar passar uma oportunidade de poder ter acesso a esse equipamento, que é um equipamento público, um equipamento moderno e que é o único que o Estado vai dispor para grandes eventos. Então, esse ponto é um ponto que o ABC não pode deixar de passar. O outro lado é a questão financeira, que envolve esse tipo de contrato, que aparentemente é uma proposta atraente, e que certamente vai possibilitar um ganho imediato, também um ganho a longo prazo, de modo que a ideia deverá ser aprovada, penso eu, e defendo isso, com a autorização para que a diretoria ou uma própria comissão do Conselho evolua nessas negociações buscando maiores vantagens para o clube. Felipe. Promotor, vice-presidente, eu queria saber, o senhor disse, acho que provavelmente deve ser aprovada essa proposta hoje. O que é que impede ainda de ter a certeza de ser aprovada essa proposta? Bom, porque a gente só pode ter a certeza após a votação pelos conselheiros. O ABC tem hoje um conselho bastante representativo, devem comparecer hoje, eu acredito, pelo menos uns 150, e esse tema vai ser posto em votação. E, bom, votação a gente só sabe quando apura. Por isso que eu acho, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, eu vejo que a maioria defende essa possibilidade, e todos têm também algumas dúvidas, e acham que a proposta poderia evoluir em alguns pontos. Então eu acho que vai ser aprovada a ideia e vai se estabelecer algumas metas, que possam melhorar, essas vantagens que são colocadas hoje. Então, a certeza a gente vai ter após a apuração, mas a tendência, pelo menos, é de que seja aprovada a ideia. O senhor acha que pelo ABC ter o Frasqueirão fica mais fácil negociar com a AS? Bom, o ABC tem o seu estádio, tem a sua casa, O ABC, ele não tem essa sofreguidão de ter um local para jogar, E, por outro lado, a OAS sabe também, e deve saber, que o estádio só é viável com os dois maiores clubes jogando lá. E o ABC, principalmente, que detém a maior torcida. Então, eu acho que vai ser uma negociação boa para as duas partes. O ABC tirar as vantagens que possui por ter um grande público, por ter um grande potencial de pessoas que vão ao estádio, vão viabilizar ele financeiramente, e a OAS que precisa ter lucro, e o próprio Estado também, porque a OAS, se ela não conseguir viabilizar financeiramente, se não houver superávit operacional no Arena das Dunas, esse passivo vai sobrar para nós aqui, para a população, para o Estado bancar, que em última análise para a sociedade bancar. Então, tanto o Estado quanto a OAS tem interesse em tornar aquele equipamento um equipamento lucrativo, para evitar exatamente que recursos que poderiam ser utilizados para a saúde, para a educação, para a segurança, venham a ser utilizados para pagar o estádio. Então, no momento que o Estado for superavitário, ganha todo mundo. Ganha os clubes, ganha a OAS e ganha o Estado, que vai deixar de ter que complementar aquela despesa. Fernando, você falou aí bem, dizendo que, por exemplo, ABC e América podem render um superávit para a Arena.
Você não acha que, e a gente estava conversando antes disso, e os dois juntos poderiam negociar de uma forma melhor, por exemplo, com a OAS, quem sabe até ganhar mais? Eu não tenho dúvida. Eu acho que, aqui é uma opinião pessoal, inclusive, né? Não é opinião do Conselho, nem da diretoria do ABC. Aliás, não sou nem diretor, sou apenas do Conselho. Mas, assim, eu, particularmente, em termos negociais, você é muito mais forte se você estiver unido. E qual é a razão de ser do estádio? A principal atividade dele é jogo de futebol. Ele poderá eventualmente ser utilizado para festas, para shows, mas a razão de ser dele é um estádio de futebol. Na medida em que você tem os dois clubes de maior apelo, né, negociando juntos, claro que a possibilidade de se obter vantagens é muito maior, né, porque o estádio não vai haver condição, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, de se fazer o que está se fazendo hoje com o Mané Garrincha, né, lá em Brasília, em que empresários estão tendo um lucro fenomenal, né, trazendo jogos da Série A para o Mané Garrincha, né? Por exemplo, o jogo Santos e Flamengo foi a abertura, o consórcio lá pagou em torno de 1.800.000 aos dois clubes, 2 milhões, e a renda foi quase 8. Né? Ontem, Vasco e Flamengo, todos os ingressos foram vendidos. Então você tem uma média de lucro aí numa rodada de 4, 5 milhões. Né? Isso é um momento, primeiro, é a novidade, claro. Segundo, porque o Maracanã não está ainda aberto, né? Então, mas quando todas essas 14 arenas estiverem prontas, vai ter pouca margem para você trazer jogos, né, de fora. E aí, a ABC e a América é quem vão dar sustentação. Né? Então, é bom a ABC e a América para a OAS estarem na Série A, na Série B, né? E aí, é importante esse patrocínio dela. É um investimento que pode render depois. Porque vai render. Né? Imagine um ABC ou América na Série A, né? É lucro quase todas as rodadas, né? Então, se a ABC e a América tivessem negociado isso junto, eu acho que tiraria mais proveito, né? Eu acho que inclusive poderia no pacote, né, entrar o Frasqueirão como segundo estádio de Natal, né? Porque, veja, não é vantagem para a OAS, e por isso que ela exclui na proposta quase todas o campeonato estadual, jogar, por exemplo, com todo respeito, ABC e Palmeiras, Alecrim e Pau-Ferrense lá no Arena, porque o custo de abertura do estádio é grande. Então, o Frasqueirão poderia ter esse papel. Né? Verdade. Mas, infelizmente, cada clube seguiu na paralela, sozinho, e, claro, ainda assim, a negociação, ao meu ver, é boa. Ainda tem, mas poderia ter sido melhor. Tiveram alguma conversa, ABC e América, agora, nesses últimos dias? Não houve nenhuma conversa. Não sei se as diretorias, né, tentaram iniciar algum diálogo, mas me parece que o América decidiu isso há muito tempo já, né, então acho que não tinha muita margem para buscar isso agora. Fernando, o pessoal reclamou muito, pelo menos a dita oposição no ABC, o ABC tem uma oposição hoje, inclusive falando com o Rubens aqui, ficou muito claro que tem uma oposição. Isso. Reclamou que não houve tempo, não houve transparência, que vai chegar na reunião sem saber o que vai ser discutido. Isso aconteceu, houve uma comissão, não houve. As pessoas estão sabendo que vão votar, estão sabendo que tem essa proposta, de que consta essa proposta da Arena? Isso, veja bem, particularmente, eu acho que essa proposta poderia ter sido antecipada, né? Mas, na realidade, né, por uma questão de confidencialidade negocial e por uma questão, né, que também deve ser respeitada, da diretoria entender que isso deveria ser apresentado para todo mundo no mesmo momento. Então, a diretoria optou, né, de tratar dessas negociações preliminares, né, com a OAS e trazer essa proposta que desdobrou-se dessas negociações para o dia de hoje, né, para uma reunião do Conselho que seria apresentado. Então, na realidade, não é bem questão de transparência, porque toda a proposta hoje vai ser aberta para todo mundo, inclusive, para que seja, para que qualquer conselheiro tenha direito de propor alterações, de ser contra um ponto ou outro, né? E o Conselho só vai deliberar se entender que está apto a fazê-lo, né, se tiver entendido. Então, assim, eu acho que em termos de democratização da decisão, está tranquilo, né, porque é o Conselho quem vai decidir. Inclusive, no próprio Estatuto do ABC, ele prevê que esse tipo de contrato tem que ser aprovado pelo Conselho. A diretoria não pode fazer sozinho. Legal. De modo que o Conselho vai ser ouvido e vai decidir. O ABC recebeu apenas uma proposta e já tem um contrato em mãos da OAS? Não. Essas negociações com a OAS,
já vem de algum tempo, né? Inclusive, no início foram as propostas que nós não aceitamos, né? A diretoria não aceitou, não evoluiu nem o diálogo. E essa última proposta é uma proposta mais realista, similar, que foi trazida para a América. E o que temos hoje é uma proposta, né? O detalhamento contratual vai ser a partir do momento em que a gente aceite, e aí vai ser feitas as cláusulas contratuais, e aí é uma questão mais, digamos assim, jurídica até do que de mérito, né? A parte de formalização. Ao meu ver, é preciso que se faça um estudo, né, de viabilidade financeira da proposta, porque veja bem, a gente tem que considerar, isso que você perguntou no início, nós temos um estádio, né, e nós vamos sair desse estádio alguns jogos. Verdade. E isso precisa representar algo vantajoso. Algum ganho, né, para o ABC. É como se você saísse de uma casa própria que você tem e dizer, não, eu vou ali de aluguel para outra casa. Sim, mas qual é a vantagem que eu vou ter nesse aluguel? É uma casa melhor? Eu vou poder ter lá dentro, sublocar para alguma coisa? Então, eu tenho que ter o custo, né, e o faturamento do Frasqueirão e a previsão, claro, de custo, né, e de faturamento junto com o patrocínio e da garantia mínima que eles oferecem, para saber se realmente é vantajoso durante esse período essa troca, né, de casa. Então isso vai ser feito, naturalmente a proposta em si já é atraente se a gente pegar os números desse ano, que também eu acho que não é parâmetro, porque o ABC, uma campanha dessa, né, não pode utilizar como referência, né, as rendas desse ano. E também no próprio estadual, que é uma competição deficitária, mas ela só é totalmente deficitária quando não tem muitos ABC América. Como esse ano, por exemplo, a gente praticamente não teve ABC América no Frasqueirão. E aí a gente fez o cálculo do que a gente faturou de renda no campeonato estadual, dá menos da metade do que foi o ano passado. Nossa. Né? Porque tivemos vários ABC América. Então, tudo isso tem que ser analisado, né, criteriosamente e feito por profissionais. Eu acho que é necessário que um economista, por exemplo, com experiência na área, ele faça esse estudo, porque a gente não pode só olhar os valores que estão ali no contrato, né? São valores atraentes, né? A pessoa mais incauta, eu assino agora esse contrato. Mas isso envolve uma série de fatores que precisam ser estudados, né? E daí porque eu acho que o Conselho deveria autorizar, né, constituir uma comissão de pessoas com experiência para negociar os termos do contrato, inclusive algumas melhoras, né, nessa parte. Fernando, muita gente reclamou, inclusive, por exemplo, de uma questão de manutenção no estádio Frasqueirão. Teriam problemas de alambrado, em área de alambrado, em banheiros. Vocês do Conselho não têm medo, por exemplo, que uma aprovação de um contrato desse signifique um pouco mais de abandono do estádio? Ou você acha que, por exemplo, a renda que vai ser tirada lá pode ser reinvestida no Frasqueirão? Vale a pena ainda investir no Frasqueirão? Isso. Olha, eu particularmente eu defendo que parte desse... Já que a gente vai ter uma perda, não é, de quantidade de jogos, consequentemente uma perda financeira, eu acho que deveria ficar o Conselho aprovar, que aí não tem nada a ver com o contrato, mas uma questão de gerenciamento interno, que um percentual desse valor fosse destinado à manutenção do Frasqueirão, né? Esse é um ponto. E a manutenção de um estádio próprio, ela é necessária naquele local, né? Pela maresia, né? Pela próxima à praia. A parte de ferragem se desgasta muito, né? E aí a gente precisa ter realmente esse aporte financeiro constante para manter. Então, eu defendo que uma parte desses recursos seja vinculados, né, à manutenção do Frasqueirão. Então, a gente não pode deixar que aquele patrimônio, né, se deprecie, né, sem que haja a manutenção devida. Então, a solução para esse problema, que é real, é você destinar uma parte desse faturamento vincular. E a outra parte também é você tornar o Frasqueirão também como alternativa, né, para outros eventos, que não só de futebol, e também como um segundo estádio, né? Já que... Aberto para todos, inclusive para o América? Eu não vejo problema, né? Desde que haja uma negociação, né, que seja vantajosa para o ABC, o América também, e para o Arena,
com certeza não é vantagem levar todos os jogos para lá, né, porque senão o acúmulo de prejuízo vai ser muito grande. E essa proposta da OAS, ela tem essa conotação também, ela tem um cálculo que envolve no dinheiro que ela repassa mensalmente, R$100 mil, né, que ela irá repassar. Há um desconto do faturamento pela bilheteria. Então, se você tem jogos deficitários, você vai acumulando um déficit, né? Então, eu acho que é uma alternativa, né, que tem que ser negociada profissionalmente, né? Desde que haja vantagem financeira para o clube, eu não vejo nenhum problema. Falando um pouco de torcedores, Fernando, quando a proposta foi apresentada ao América da OAS, muitos torcedores que tinham comprado camarotes e cadeiras no futuro estádio do América reclamaram querendo saber como é que seriam para eles. E no ABC, como é que isso fica? Para quem é dono de camarote, para quem é dono de cadeira, já no contrato, na proposta enviada, já tem falando alguma coisa sobre isso ou vocês vão analisar? Tem. A proposta, né, que nos foi repassada, ela garante o acesso do sócio, né, ao estádio, garante o acesso de todos os cessionários de cadeiras e de camarotes. Então, essa parte, assim, principalmente o cessionário de cadeira e de camarote, né, porque do contrato que ele assinou com o ABC, quando adquiriu, dizia que todos os jogos com mando de campo do ABC em Natal, ele teria acesso. Então, até para garantir esse direito adquirido, isso está no contrato, né? Digamos que, eventualmente, o ABC queira lançar um novo lote de cadeiras cativas, já que todas não foram vendidas. Ele pode fazer com a opção de ser só no frasqueirão, mas aí vai ter que estar no contrato. Hoje, o cessionário de cadeira, de camarote e o sócio, ele terá tranquilamente acesso à arena, por essa proposta, né? Agora, com relação ao sócio, esse percentual, né, a quantidade de sócios que entrarem efetivamente no jogo, que comparecerem, vai entrar no borderô, né, com o valor que vai ser pro rata, ou seja, o que o sócio paga por mês, né, ele vai ser dividido pelo número de jogos, descontada a taxa de administração do programa. Então, o valor do ingresso sócio vai ser, digamos, hoje, só um exemplo, R$8. Então, esses R$8 entram no borderô da renda para o cálculo final do percentual que o ABC receberá e que a Arena receberá como dona do estádio. Falando sobre o programa, a OAS é a mesma que gerencia a Arena do Grêmio. E lá eles quiseram tomar conta do programa sócio-torcedor do Grêmio. Aqui eles sinalizaram com alguma coisa ou não? Olha, na proposta, eles pedem prioridade para gerenciar o programa. Esse termo da proposta é um dos pontos que precisa evoluir, porque fica muito vago, gerenciar o programa. O que é gerenciar o programa, né? Então isso precisa ser detalhado, né? Uma coisa é certa, o Arena, qualquer empresa que vai fazer um pacto desse aí, ele precisa ter acesso aos dados, né? Claro. Porque como o sócio vai ser incluído, né, no borderô, ela precisa saber quantos sócios tem. Então, esse tipo de acesso, não há problema nenhum. Agora, essa administração significa controle, então isso tem que evoluir, até porque há possibilidade de outras alternativas, como o da Brahma, né, aquele programa da Brahma. Isso. E até porque, Fernando, você há de reconhecer também que o problema de sócio-torcedor, o programa de sócio-torcedor da ABC já teve problemas por várias vezes. Aí o ABC precisou retomar esse programa de sócio, porque a empresa anterior não estava cumprindo como o ABC gostaria, né? Então, assim, é um caso que realmente precisa ser muito bem avaliado. Porque se você cai na mão de outras pessoas que não estejam realmente pensando no clube, o clube pode ter prejuízo. É como eu disse, o que é que significa essa administração? Quanto vai custar? Né? Porque se fosse só para entregar, digamos, ao Arena, e eles dizem, não, a gente administra e tudo é de vocês, ótimo, né? Era uma despesa administrativa que você não ia ter. Bem menor. E a estrutura que eles teriam para captar sócios era muito maior, né? Hoje o ABC tem dificuldade nessa área, por quê? Porque o ABC administra o programa, né? É melhor do que antes, porque a taxa de administração que se hoje paga é menor do que a anterior, né? Mas assim, é um programa que dá muito trabalho, que requer um profissionalismo, porque não é só você escrever o sócio, você tem que controlar a entrada, você tem que ter programas que agreguem valor ao sócio. Hoje o ABC tem uma enorme carteira de convênios,
né, que possibilita descontos. Isso é pouco divulgado. Então, hoje, o sócio do ABC, ele é sócio, mas ele também não é só entrar no estádio. Ele tem, se você entrar no site, tem inúmeras atividades comerciais que ele tem desconto, né? E a gente tem ideia também, por exemplo, de aderir ao programa da Brahma, onde há uma negociação já entabulada. Então, aí você vai aumentar o leque de vantagem do cartão, que muitas vezes só as vantagens que o cara tem com o cartão já pagam. Por exemplo, o sócio Brahma hoje ele tem desconto de R$20 por mês na Sky. Se fosse do ABC, por exemplo, ele pagaria 50, e se ele fosse assinante da Sky, já descontaria 20. Ele estava pagando 30, na verdade, né? É vantajoso. Então, são mecanismos, eu acho, que devem ser utilizados para atrair mais sócios, né? Você acha que a reunião de hoje à noite vai ser de ânimos acirrados ou o pessoal vai com o espírito desarmado? Olha, eu espero que seja na paz, né? Eu acho que todo mundo que está ali quer o bem do ABC, né? Você pode ter divergências, vamos dizer, de métodos, né? De linhas de atuação, mas a proposta em si, ninguém vai querer assinar um contrato para fundar o clube. Então, todo mundo que está ali está com boa vontade, está querendo trazer mais para o ABC. Então, penso que nessa linha de pensamento pode ter alguma discussão com relação a obter mais vantagens. Mas não ser contra por ser contra, ou haver um choque de oposição com situação. Né? Porque essa discussão, ao meu ver, não é discussão de oposição em situação. É a questão do clube, até porque vai além da diretoria atual. A proposta é de 5 anos. Se o ABC firmar esse contrato, passa essa diretoria e a próxima também. Então, é uma questão do clube. Então, a gente não pode olhar essa questão com olhos nessa diretoria, nem na diretoria passada, nem na futura. Porque é uma coisa mais complexa e que vai definir os próximos anos do clube, no seu centenário, principalmente. Uma última pergunta, Fernando. Começaria a valer quando esse acerto ABC e Arena, caso ele venha se concretizar? Bom, está dependendo do ABC, né? Na medida em que o ABC aprovar pelo Conselho, e na sequência o contrato for redigido e aceito pelas partes, a partir do momento da assinatura, o ABC já receberia, né, um patrocínio inicial, chamadas luvas, né, e passaria a receber também um repasse mensal, né, e estaria apto a jogar a partir do momento em que o estádio tivesse liberado pela FIFA. Independente, né, de ser antes ou depois da Copa? Porque tem a Copa do Mundo contrato, próximo? Sim. O contrato pode ser até amanhã. Né? Não é obrigado a ser inaugurado na Copa não, o estádio no caso, não. Né? Agora, o uso do estádio, a Arena das Dunas, depende da FIFA, né? Porque a partir de dezembro, ele é entregue à FIFA, né? Possa ser, e eu acredito que seja, que a própria CBF e a própria FIFA tem interesse de fazer alguns jogos, né, eventos testes, né? E aí, por exemplo, inaugure com o ABC América, né, para exatamente testar os pontos vulneráveis do estádio, né? E que são os clientes principais dele. São os clientes principais, né? E seria muito bom porque o ABC tem tradição, né, de inaugurar estádio e ganhar do América, né? Fazer o primeiro gol. Legal, Fernando, foi um prazer tê-lo aqui. Acho que a torcida do ABC ficou muito esclarecida do que quer, porque apesar de ser uma reunião do Conselho, interessa também a todos os torcedores ABCdistas. Eu agradeço o espaço também e convoco, né, os conselheiros para mais tarde, às 19 horas, estarem lá todos para que a gente possa apreciar e decidir, né? O conselheiro é quem é a peça fundamental nesse processo e vai depender dele a formalização ou não desse contrato. Então é importante que ele esteja lá e assuma a sua parte de responsabilidade na história do clube. Ok, obrigado mais uma vez, Felipe Gugel. Estamos aqui sempre que precisar, Itamar. Valeu, um abraço a todos. Esportes de Primeira volta na quarta-feira, debatendo mais sobre o esporte do Rio Grande do Norte. Até lá.